Vamos direto ao ponto. Qual é o destino final de toda a nossa tecnologia? E não estou falando de carros voadores ou de férias em Marte. Estou falando do ponto final mesmo, do ápice da evolução humana. Essa é a grande questão, não é? Para onde toda essa inovação, toda essa ambição está levando a gente? Estamos falando de um futuro que faz a ficção científica mais maluca parecer, sei lá, brincadeira de criança? Imagina só um poder que é praticamente divino, uma civilização que não só explora o universo, mas que o controla. Pensa nisso. Criar galáxias como um artista pinta uma tela. Reescrever as leis da física como se fossem um código de computador. Ou até mesmo gerar universos simulados inteiros. Parece loucura, eu sei. Mas essa é a ideia por trás de uma civilização tipo 7. Então, vamos começar a desbravar essa ideia de uma civilização suprema? Mas antes, é super importante entender uma coisa. Isso aqui não é uma previsão científica, tá? É mais uma extrapolação filosófica, um exercício de imaginação sobre até onde a tecnologia pode, teoricamente, nos levar. Em resumo, é o ponto final. O estágio em que uma sociedade se torna tão, mas tão avançada que o universo vira algo maleável, como se fosse um software que pode ser programado. Ela não apenas vive no universo, ela é a arquiteta do universo. Tá, mas como é que a gente mede um progresso dessa magnitude? Felizmente, alguém já pensou nisso e criou uma espécie de régua cósmica para classificar civilizações. Vamos ver como isso funciona. Pois é, lá em 1964, o astrofísico Nikolai Kardashev teve uma sacada genial. Em vez de medir o avanço por armas ou cultura, ele propôs algo muito mais fundamental: energia. A lógica é simples: quanto mais energia uma civilização domina, mais avançada ela é. A escala original tem 3 níveis principais. Uma civilização tipo 1 domina toda a energia do seu próprio planeta, tipo controlar o clima e evitar desastres naturais. Uma tipo 2 vai muito além, capturando toda a energia da sua estrela, talvez com uma mega estrutura como uma esfera de Dyson. Já uma tipo 3, bom, essa controla a energia de uma galáxia inteira. E onde nós estamos nisso tudo? Bem, de acordo com os cálculos do grande astrônomo Carl Sagan, a humanidade hoje se encontra em, mais ou menos, 0,73? É isso mesmo, a gente ainda nem chegou no tipo 1. Isso só mostra a jornada monumental que temos pela frente. Então, como é que a gente dá um salto tão gigantesco? Como se domina tanta energia? A resposta, segundo muitos futuristas, está em uma única tecnologia que já está transformando o nosso mundo: a inteligência artificial. O conceito-chave aqui é o de singularidade tecnológica. Pensa numa bola de neve de inteligência rolando ladeira abaixo. A IA se torna tão inteligente que começa a se aprimorar sozinha, e seu crescimento vira exponencial, superando a nossa capacidade de entender ou controlar. É um verdadeiro ponto de ruptura na história. E a partir daí, o caminho para uma nova forma de existência se abre. Primeiro, surge uma superinteligência. Depois, através de tecnologias como interface cérebro-computador, acontece a fusão entre humanos e máquinas. E o passo final? A transferência da nossa consciência para um meio digital, o que, na prática, significaria alcançar a imortalidade. Ok, eu sei. Isso tudo soa muito como roteiro de filme, certo? Mas essa visão de futuro não tá só na ficção, não. Ela é debatida hoje e muito a sério pelos maiores pensadores da atualidade e, claro, explorada à exaustão na nossa cultura pop. E nesse debate, temos dois lados bem claros. De um, o otimista Ray Kurzweil, que prevê a singularidade já para 2045, nos levando para a imortalidade digital. Do outro lado, o cético Elon Musk. Apesar dele mesmo investir na fusão homem-máquina com a Neuralink, ele vive alertando sobre os riscos de uma superinteligência fora de controle. A questão é, quem está certo? E essa cautela do Musk vai tão longe que ele é um grande defensor da hipótese da simulação. O argumento dele é que, estatisticamente, é muito mais provável que a gente já esteja vivendo numa realidade criada por uma civilização muito superior. Assustador, né? E a ficção científica, claro, ecoa essas ideias há muito tempo. Matrix nos mostrou um mundo onde a realidade que conhecemos é uma mentira, uma simulação, e séries como Black Mirror exploram o tempo todo os dilemas da consciência digital e das realidades virtuais, nos dando um gostinho dos desafios éticos que vêm com todo esse poder. E isso nos leva à parte final e talvez a mais importante de todas, as questões éticas. Porque com um poder absoluto, vem dilemas absolutos.
A primeira grande questão é a da responsabilidade. Se uma civilização tem o poder de criar e destruir universos como se fossem castelos de areia, quais são as regras? Existe um certo ou errado numa escala tão gigantesca? No fundo, a gente chega num impasse. Esse poder supremo nos leva a um paraíso de liberdade absoluta, onde tudo é possível e o sofrimento pode ser simplesmente deletado? Ou será que nos leva a uma prisão de controle perfeito, onde o livre-arbítrio é só uma ilusão e cada aspecto da existência é governado por uma única inteligência? Isso nos joga numa questão ainda mais profunda. Se a própria realidade pode ser editada como um texto, o que significa a palavra verdade? Ela se torna só mais uma variável que pode ser manipulada? O que é real quando tudo pode ser falso? Pensa bem. Numa existência sem limites, sem desafios, sem dor e sem morte, o que nos daria um propósito? Se podemos ter tudo, o que ainda teria valor? A busca pelo poder absoluto pode, ironicamente, nos levar a um vazio existencial absoluto. E essa é a pergunta final que fica para reflexão. Essa jornada rumo ao poder supremo é o próximo passo natural da nossa evolução? Ou é, na verdade, o processo de apagar, um por um, cada traço daquilo que hoje a gente chama de humanidade? A escolha entre transcender e desaparecer pode ser a mais importante que jamais teremos que fazer.